Ouça agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Muito bem, estamos chegando, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Estamos começando, inaugurando o episódio número 61. Você piscou o olho e o nosso reality cast, humilde reality cast, está chegando ao episódio 61. 61º episódio, coisa chique demais. Obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha pelo Spotify ou plataforma de streaming predileta, ou aqui pela TC Rádio, você sabe, nosso podcast virou programa na grade da rádio oficial de Quem Investe. Eu sou aquele cara que queria entender um pouco de mercado. E o cara da outra ponta da mesa é quem entende da bagaça, cria a estratégia, aloca os recursos lá através da Roa Asset Management e tá aqui comigo para mais um programa pra gente revelar o que rolou com a nossa grana da semana passada para essa. Fala aí, Carlos, bem-vindo, como é que você tá? Fala, Léo, tudo bem por aqui? Vamos lá para mais um episódio, né? Esse episódio já o Léo traz aqui as informações para vocês. Vocês vão ver que não foi tão feliz, né? Mas aqui é que nem casamento, né? Na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, a gente tá aqui para contar um pouquinho do que aconteceu com a nossa carteira. Digamos assim, a semana foi mais doente do que saudável. Vamos acompanhar os destaques dessa edição e você vai participando pelo nosso WhatsApp. A carteira recuou 4%, estacionamos em 13.420 pontos e perdemos para o Ibovespa, que no mesmo período recuou 3,2%. Moeda americana avança 1,5%, câmbio então a R$ 5,15, você vai saber por quê. A maior alta, Pets, alta de 15,3%. A maior baixa, Trade 3. Depois dos quase 40% de alta da semana passada, uma correção forte e um recuo de 19%. Nesta edição, você vai curtir a participação de Omar Ajami, contribuidor do TC. Ele vem aqui para falar sobre investimentos no setor de tecnologia. E a tese de investimento do episódio é Banco do Brasil. Você vai saber o racional do Carlos para investir num dos mais tradicionais bancos do nosso país. É a partir de agora, no seu Os 10 Mil Deles. Este é o podcast Os 10 Mil Deles. O reality que faz o seu tempo render. Carteira de notícias. Vamos lá destacar o que foi notícia da semana passada para cá, tanto no cenário doméstico, nacional, brasileiro, quanto no cenário internacional, alguns dos fatos que ajudam a explicar o movimento pelo qual passou a nossa grana. 10 mil reais originais lá de maio de 2020, que já estão aí na casa dos 13 mil depois desse recuo, 13.420 reais nesta semana aqui, meses depois. Primeiro falar da Covid já virou uma certa tradição aqui, porque a gente não pode fechar o olho para a pandemia. Mais de 2 milhões de doses foram aplicadas, quase 2 milhões e meio de doses foram aplicadas ontem no Brasil. Resultado espetacular em termos de imunização. O Brasil dá um exemplo gigante para o mundo pela estrutura, pelo SUS e pela concepção de saúde pública que norteou, sobretudo a Constituição lá de 1988, que traz uma capilaridade forte para um país continental como o nosso e gera agilidade muito grande na hora de campanhas de vacinação. Só que tem que ter vacina. E as vacinas estão chegando cada vez mais. Com isso, quase 2 milhões e meio de brasileiros ontem imunizados com mais uma dose aí. A primeira dose e também a segunda, né? A conta inclui as duas, o que avança a proteção para a sociedade brasileira. Há países que, sobretudo por questões estruturais deficitárias na saúde, não conseguem o mesmo nível de performance. Os Estados Unidos, vejam só vocês, estão passando por isso. O país não tem um sistema de saúde pública com a mesma eficácia. A gente sabe que esse é um dos campos mais problemáticos dos Estados Unidos, apesar de em outros sobrar solução, nesse falta solução. E há uma resistência forte de uma camada substancial da população, tanto que as empresas estão obrigando os americanos a se vacinarem se eles quiserem trabalhar e terem condições normais ali para a vida do dia a dia. Mesma coisa em relação ao turismo, né? Joe Biden tem exigido muitos requisitos de imunização para a entrada nos Estados Unidos e por aí vai, mas há uma pressão por parte do governo americano, de modo que a parcela mais resistente às vacinas na sociedade estadunidense, de fato, torça o braço e ofereça o seu glorioso bíceps para a imunização. Então, isso à parte, às 6h06 aqui ao vivo na TC Rádio,
Vamos falar também que pelo mundo segue a preocupação em torno da variante Delta. Você sabe que só ela pode ser, pelo menos até as evidências que se tem no momento, uma ameaça para a retomada econômica no que diz respeito à pandemia, porque a Covid-19 original, digamos assim, ela já foi muito combatida e vem sendo muito combatida pela imunização, apesar de números de óbitos ainda acontecerem no dia a dia do planeta. Mas a variante Delta continua sendo a maior ameaça, vez ou outra, o mercado fica com o pé atrás para estimar de fato o peso e a gravidade desta variante. Continuamos com o mesmo quadro, no entanto, as vacinas até aqui dão conta de evitar disseminação e comorbidades mais graves em torno da variante Delta. Direto para os destaques do exterior para falar das declarações dos dirigentes do Fed sobre a redução de estímulos. Estas declarações pesaram no mercado. Você lembra o raciocínio? O tapering é a redução de estímulos para a economia americana. É o tal do fechar a torneira. É o tal do enxugar a liquidez. Isso tem sido condicionado, na visão do Fed, através de Jeremy Powell, presidente da instituição, isso tem sido condicionado à retomada do pleno emprego. Só que ao longo desta semana, falas de personagens relevantes do Fed acabaram sugerindo o contrário, que a redução dos estímulos e a normalização dos juros acontecesse de uma maneira mais antecipada. Isso mexeu com o mercado. Christopher Waller, por exemplo, falou de redução já em outubro de 2021. Outros dirigentes falam em retirada dos estímulos a partir de 2022. Ainda nesse sentido, o relatório da ADP de criação de emprego veio bastante abaixo do previsto, o que indica uma dificuldade na retomada do pleno emprego norte-americano. Também vamos destacar aqui temporada de balanços internacional. Continua mostrando essa temporada fortes resultados das companhias americanas e também europeias, indicando um segundo trimestre com economia aquecida. Para além disso, forte pressão do mercado de commodities ligadas à atividade, o petróleo caiu de $76 para $71 o barril e o minério Qingdao saiu do patamar de $210 para o patamar de $170 em uma semana. Naturalmente que as companhias que dependem da commodity sofreram. No resumo, o S&P subiu 0,2% nessa semana de idas e vindas, cotado a 4.429 pontos, e o Carlos traz o comentário dele. Bom, Léo, acho que vale destacar só a questão das commodities. É bom quem investe em empresas ligadas ao setor, principalmente o setor de mineração, né? É bom ficar de olho, porque os preços já começaram a entrar num patamar aqui que eu digo que já é uma zona de risco, porque quando você olha as projeções para resultados, por exemplo, de Vale e de outras mineradoras, você vê que os analistas projetavam um minério na casa de $180 para 2021, $150 mais ou menos a partir de 22 e aí ia caindo sucessivamente. Então, se o minério começar a cair para baixo desse patamar de $170, a gente pode ver realmente uma reprecificação aí nas ações desse setor. Então, é bom ficar ligado. O cenário ainda é bom, né? O minério ainda está muito alto, mas é bom ficar ligado. Boa! Direto então para os nossos outros destaques aqui, dentro da cobertura dos 10 mil deles em relação às notícias, efeito na parada para a gente falar de Brasil, porque entre as pautas que predominaram, as conversas em torno de um novo Bolsa Família que poderia elevar o gasto hoje do benefício em R$ 192 como média para as famílias, para algo em torno de R$ 400 no que dependeu da fala de Jair Bolsonaro. E aí o limite do teto de gastos, que é uma trava que acaba exigindo maior controle e disciplina fiscal. Então isso chamou a atenção do mercado sobre se o teto de gastos seria ou não rompido. Outra questão é a questão dos precatórios. Você lembra o que são precatórios, né? São dívidas que o Estado contrai com pessoas físicas, pessoas que entraram em ações contra o Estado e ganharam. O Estado não tem recurso, ele emite uma dívida com o compromisso de pagar, de fazer o pagamento dessa dívida. E os recursos para viabilizar o pagamento dessas dívidas são muito importantes porque eles podem, de um lado, tirar recursos para os projetos que o governo quer viabilizar, de outro, podem sofrer algum tipo de pedalada ou prática, digamos, não ortodoxa que assuste o mercado. Então isso também entrou em pauta, mas ao fim de tudo a coisa foi se acalmando porque Paulo Guedes e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, foram muito alinhados em defender que o teto de gastos continuará sendo cumprido e que os precatórios serão pagos, exceção feita aos que são muito, muito, muito caros, que serão renegociados, mas honrando a disciplina fiscal.
Para além disso, destacar o Copom, não poderia ser diferente. O Comitê de Política Monetária, braço do Banco Central, aumentou a taxa Selic em 1 ponto percentual. Os analistas se dividiam entre 0,75 e 1 ponto. Foi 1 ponto. Selic sai de 4,25% ao ano, vai para 5,25% ao ano. Em setembro, o comitê volta a se reunir e já com a pegada de mais 100 pontos base de alta, elevando a Selic então para 6,25%. Tá claro que o Copom tá correndo atrás do rabo aí, já que a inflação tá forte. O aumento de 1 ponto percentual na taxa Selic tende a favorecer mais a entrada de dólar, em teoria arrefece um pouco a pressão cambial e contribui para diminuir também a inflação. Os destaques do comunicado: persistência na inflação maior do que a esperada, comitê buscando um patamar de juros acima do neutro. Lembra do que é o neutro? Os juros neutros são aqueles que não comprometem o crescimento da economia. Juros acima da pegada neutra podem comprometer. E esse já é um caminho cogitado porque a inflação não está dando aquela arrefecida imaginada. Contratação de mais 1 ponto percentual para a próxima reunião também está na pauta. Semana agitada na divulgação de resultados do segundo trimestre, mudando um pouco o eixo da nossa conversa, também não pode ser deixada de lado. Destaque para Petrobras. Que resultado da Petrobras. Tirei a trilha aqui pro impacto, porque, meu Deus, olha, quase 32 bilhões de reais em dividendos anunciados, um EBITDA recorde de mais de 60 bilhões de reais, extraordinário o número geral trazido pelo balanço da companhia no segundo trimestre. Os papéis subiram praticamente 8, 9% neste dia 5 de agosto em resposta a isso. E o Ibovespa, no geral, acabou tendo uma queda de 0,4%, a 125.675 pontos, como a gente viu esse dado. Agora, claro, né, que quando a gente faz o comparativo da semana, o Ibovespa recuou 3,2% a 121.633 pontos, portanto. Carlos, traz o seu comentário aí, eu sei que você vai falar de Copom e também do balanço de Petrobras, que tirou o fôlego dos mais céticos investidores, né? Vou começar por Petrobras aqui, notícia positiva, né? Assim, é impressionante a capacidade de geração de valor dessa empresa, né? Ela tá com o foco muito definido, né? Cada vez mais ali investindo em campos de águas ultraprofundas e profundas, onde o custo de extração de petróleo é muito baixo. Então a gente está vendo ali um cenário que quando combinado, né, se a gente olha para o lucro líquido, é um cenário muito positivo, né? Então a gente tem um aumento de receitas, né, com o aumento do preço do barril, e a gente tem uma redução dos custos de extração de petróleo por conta da maior relevância desses ativos do pré-sal dentro do todo da Petrobras. Além disso, você tem essa redução de endividamento enorme, né, que você reduz com isso as despesas financeiras, e quando você pega todo esse impacto combinado no lucro, você vê aí um lucro extraordinário para a Petrobras, uma geração de caixa extraordinária, e tudo isso acabou sendo refletido aí na distribuição de dividendos extraordinários também, e é bom destacar que grande parte disso vai para os cofres públicos, né? Então a Petrobras funcionando bem significa mais dinheiro para o governo, aumenta a capacidade de cumprir com os planos que o governo tem com relação aos gastos públicos. E falando de Copom aqui, então, Léo, aqui é a questão mais complicada, né? A gente percebe que, é claro que sempre quando a gente olha para trás é mais fácil de falar, né, do que quando você está lá no momento, mas a gente percebe que, a princípio, o Banco Central perdeu um pouco a mão, né, dos juros, e isso causou uma inflação mais forte aqui no país, né, e agora a gente está ali num dilema, né? A inflação ela tá mais persistente do que se esperava. E a gente sabe que existe uma questão que se chama inércia inflacionária, né? O que é inércia inflacionária? É como se fosse uma memória, né? Então imagina que, por exemplo, agora os preços estão subindo. Vou pegar um exemplo aqui que até estava discutindo ontem com meu pai em casa, né? Que a gente acaba discutindo de mercado só. Então imagina que assim, o médico que antes tinha capacidade ali de comprar uma BMW que custava ali na casa de 160, 180 mil reais. Agora ele vai ver a BMW custando quase 300, 280 mil reais. O que ele vai fazer? Ele vai falar, meu custo de vida subiu, eu preciso crescer também o meu faturamento. Então o cara vai aumentar vai repassar isso. Vai repassar. Então ele vai repassar, vai aumentar o custo da consulta dele, por exemplo. E esse efeito em cadeia, né? Então, por mais que a gente possa ter um arrefecimento ali do preço de commodities, do preço da energia a partir de 2022 e assim em diante, se a gente carregar essa inércia inflacionária, a gente pode acabar tendo realmente problemas com a inflação e ter que levar o juro acima do juro neutro. Então, é algo que a gente tem que ficar muito, muito atento aqui. E, assim, o que vale... Agora a gente está nesse dilema que eu digo, né? Que a questão é...
é uma corrida contra o tempo, né? Quanto antes a inflação começar a cair, melhor, porque menos chance da gente carregar essa inércia inflacionária. Quanto mais essa inflação persiste, mais chance da gente carregar essa inércia inflacionária, e isso pode trazer bastante impacto. Do lado positivo, a gente vê commodities cedendo, né? Tomara que o dólar comece a ceder também com o aumento de juros, isso pode reduzir a inflação. Mas é a questão de maior risco para investidores brasileiros hoje em dia, eu diria que é essa questão da inflação e da taxa de juros. E que não é uma exclusividade do investidor brasileiro. A questão da inflação é uma preocupação global, todos os países estão discutindo isso, as políticas monetárias mundo adentro estão se preocupando com essa questão, só que pesa contra o Brasil um histórico de problemas com a hiperinflação, inclusive. E é muito legal essa contextualização, inclusive conceitual aí do Carlos sobre a inflação inercial, porque realmente se repassa em cadeia, embaralha muito o jogo e complica a vida de qualquer banco central, né? Vamos acompanhar de perto, o mercado como um todo está de olho em tudo isso. Pra gente fechar a situação da nossa carteira, perdemos pro Ibovespa. Quando a gente perde o Ibovespa, a gente fica bravo aqui, sai trilha. A gente perdeu do Ibovespa, mas eu retomo a trilha pra gente dizer o seguinte, ó. O Ibovespa recuou 3,2%, a gente tomou uma porrada de 4%. E a razão disso passa pelas empresas que estão ligadas à economia doméstica. Isso não é novidade para você. A estratégia do Carlos, ela está muito assentada em empresas da economia doméstica, que, portanto, precisam da retomada econômica mais aquecida para fazer os resultados aparecerem. E aí, essa sangria que a gente vê mais forte do que a do Ibovespa em algumas semanas para cá, a gente deve ver o oposto assim que vierem o aflorescer da economia brasileira com ainda mais força do ponto de vista doméstico, a gente deve ver o oposto, né? A nossa carteira indo melhor do que o Ibovespa, varejo e construção civil são os dois campos mais fortes hoje na estratégia do Carlos dentro da composição do fundo lá da Roa Asset Management. Aliás, é um nome poético, como é que chama o fundo lá? É Roatif, não é? Roatif. Aí, boa. Trabalho com um cara há 3 anos e não decorei, mas eu chego lá. O destaque positivo, papéis da Petz, alta de 15,3%. Isso passa por aquisição que a companhia fez. Qual foi, hein, Carlos? É isso, Léo. Foi a maior aquisição da Petz desde o IPO, né? Que foi a aquisição da Z-Dog, que é uma marca, assim, é como se fosse moda pet, né? Então eles fazem produtos pet, tem uma operação online muito forte, muita gente diz que é um dos melhores e-commerces que tem, mas é específico para o mercado pet, né? E essa aquisição aí na casa de 700 milhões de reais é algo que vai agregar muito valor pro negócio da Petz, né? Ele é complementar o negócio da Petz e o mercado reagiu bem a essa aquisição. Boa, Carlão. E de outro lado, os papéis Trade 3 são os papéis ordinários do TC. Eles tinham subido logo no debut ali, né? Praticamente 40%. O Carlos surfou essa alta porque entrou no papel. E agora há uma correção, né? Um recuo de 19%. É uma empresa tecnológica que, por definição, tende a queimar muito caixa para os seus planos. Alta de juros não costuma combinar com esse modelo de negócio. Não sei se isso ajuda a explicar ou se é só uma correção também diante de tanta porrada positiva quanto aquela pela qual o papel passou logo depois da estreia. Você comenta um pouquinho, Carlos. Eu acho que é um mix de fatores, né? Primeiro você tem a questão da volatilidade pós-IPO, né? Você tem o fato de ser um papel que não tem muita liquidez, é um small cap, então isso também influencia na hora da saída do fluxo. E você tem a questão do aumento da taxa de juros também, por se tratar de uma empresa growth, uma empresa que hoje em dia o modelo de negócio está pautado muito na questão do aumento de investidores na B3. Legal. A gente falou da Petz aqui, só um complemento que pode te ajudar também a avaliar algumas empresas quando elas têm muito caixa, né? Pode ser uma preocupação para o investidor, por que essa empresa está com tanto caixa? Ruim nunca é, né? Porque, querendo ou não, a empresa está protegida. Ou porque ela está vendo alguma eventual crise, e aí ela precisa aumentar o colchão dela para a porrada que vem aí. No caso dos bancos, isso é muito comum, com as chamadas provisões, um congelamento de capital para aguentar a porrada em momentos mais críticos. Mas também porque a empresa ela pode se planejar para fazer movimentos interessantes com os recursos. Fusões e aquisições passam por essa toada, né? Então, muita empresa que tem caixa, o investidor olha com bons olhos, sobretudo quando não há pistas e evidências de uma crise muito forte se aproximando, porque já começa a imaginar aquisições e expansões do modelo de negócio. A gente vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco vem aí o investidor, o empreendedor, o especialista em tecnologia e o repórter de rádio, bom repórter de rádio, Omar Ajami. Ele vai trocar uma ideia com a gente aqui sobre a carteira dele e algumas oportunidades importantes do setor. A gente volta já, não sai daí. Os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render.
Muito bem, meus amores, estamos de volta com esta trilha que eu considero a melhor trilha do programa. É uma trilha de empresário bem-sucedido, uma trilha de magnata. Olha essa quebra, é muita ginga. E uma trilha adequadíssima pra gente receber o nosso convidado de hoje. Olha só a moral que o Omar Ajami tá dando pra gente. O Omar que é empreendedor, investidor, contribuidor do TC, um cara que acompanha muito de perto o setor de tecnologia. Eu já tô vendo aqui no preview que eu tenho. E além de tudo, caprichou na estica aqui, rapaz. O Omar não dá, o Omar tá fogo. Fala, Omar, bem-vindo! Coloquei até uma luz aqui com as cores, com a cor do TC, entendeu? Deixar o cenário aqui um pouco mais em ordem. Tá meio escuro, faltam uns holofotes ainda. Eu vou trazer a equipe aqui da rádio para dar um tapa aqui, para a gente ter um estúdio aqui. É nada. E aí, Léo? Fala, Carlos. Prazer estar aqui com vocês. Fala, Omar, prazerzão ter você aqui conosco. Obrigado por aceitar o convite aqui para participar do programa. E a tua iluminação tá nota Obrigado 10. Obrigado a vocês pelo convite. A gente que agradece, Omar. Eu tô torcendo para não ficar mudando de cor aqui, para não entregar o uso da balada, né, para essas luzes. Mas vamos ver se elas seguram aqui o azul, a gente continua. Só no LED, né? Só no LED, Omar. Deixa eu pedir pro Carlos abrir essa conversa. O Carlos é um cara que também te acompanha bastante, admira muito o teu trabalho e vai abrir o nosso bate-papo. Vai lá, Carlão. Bom, vamos falar então da sua especialidade aqui, né? A questão do setor de tecnologia, ações de tecnologia. E a gente sabe, quando a gente fala desse setor, a gente sabe que a maior parte do valor dessas empresas está na capacidade de crescimento acelerado e duradouro delas, né? E como investidor, o que eu queria saber é quais são os principais fatores que você considera ao analisar uma empresa de tecnologia para que você tenha a segurança de que a empresa pode ser um bom investimento para você. Legal, Carlos. Carlos, eu gosto muito de empresas que ou eu sou cliente ou tem uma base de clientes que são muito fãs dessa empresa. Né? A gente falar assim é falar mais informalmente, mas empresas que têm um NPS, né? Um Net Promoter Score, um número de clientes satisfeitos que são promotores daquela empresa, que vendem os produtos daquela empresa para a família, para os amigos, para os conhecidos, gratuitamente, né? Que promovem mesmo aquela empresa. Então, assim, esse é um fator que eu gosto de olhar bastante. O segundo, é óbvio que eu não só invisto em empresas assim, mas eu gosto bastante de empresas que têm fundadores fora de série. Porque como empreendedor, eu sei que as pessoas pensam assim, Tesla, sei lá, SpaceX, deu tudo certo, né? Se olhar a Apple, por exemplo, na verdade deu tudo errado. Tudo que podia dar errado, deu. Né? Então, a história da tecnologia mostra pra gente que empreendedores fora de série, que normalmente são os caras meio malucos, meio lunáticos, mas que trabalham pesado e que realmente têm essa capacidade de enxergar e de trabalhar para entregar esse futuro, esses caras normalmente fazem a diferença. Né? Então, por exemplo, a Airbnb, que é uma empresa que eu estou investindo, que eu tenho posição agora, é uma empresa que é gerida pelos fundadores e que vem sido lock-up lá de 8 anos dos fundadores, os caras não venderam nenhuma ação. Né? Então, isso mostra que o cara está ali all-in, provavelmente, ou quase all-in, né, na própria empresa. O cara podia vender ações, podia pôr parte de um bom dinheiro no bolso, e o cara tá assim, não, agora não é a hora, vamos para cima que vem mais. Né? Então, são coisas que eu gosto de olhar. O track, quando não são de fundadores, né, ou seja, sendo ou não sendo de fundadores, eu acho que o track record, o histórico do management, sejam fundadores ou não, é extremamente importante. Porque toda empresa, a qualquer momento, vai estar te prometendo alguma coisa. Né? Eu vou construir novas fábricas, eu vou lançar produtos cada vez melhores, eu vou aumentar minha base de usuários, eu vou adquirir empresas que vão fazer a diferença para o meu ecossistema, e todo mundo vai falar isso. Né? E aí você tem que tentar filtrar os caras que consistentemente têm feito isso, e isso tem agregado valor para a empresa, para os produtos e para os acionistas, dos caras que falam e depois não é bem assim. Entendeu? Então, acho que você olhar o que essa empresa tem feito, ela tem entregado, ela tem inovado, ela tem surpreendido constantemente, quarter após quarter, ou quarter é uma medida, às vezes, muito curto prazo, né? É muito mercado financeiro. Eu não estou olhando ali quarter a quarter. Óbvio que eu olho, tendo ali a visão, sei lá, de investidor em bolsa, mas eu não espero que a Apple lance a cada 3 meses
ou um iPhone, um produto da classe do iPhone, porque como empreendedor eu sei, né, que produtos revolucionários levam muito mais tempo do que isso para ser feitos. Mas eles estão no caminho certo, eles estão crescendo, né? Então a gente está vendo aí dessas maiores empresas de tecnologia, os caras têm um tamanho gigantesco e que você está vendo aí, Carlos, os caras estão soltando resultado assim, 100% de aumento da receita ano após ano. Eu vi uns 3 ou 4 aí nessa temporada de resultados, ou 100% do lucro. Então, assim, isso é empresa fatura bilhões de dólares, né? Não é fácil. Quem é empresário aí, tá ouvindo, você sabe, você fatura lá 1 milhão, 10 milhões, 20 milhões, 100 milhões, é difícil dobrar, dá trabalho. Então, os caras faturando 10 bilhões, 20 bilhões, 80 bilhões, dobrando o resultado, pô, eu quero ser sócio desses caras, entendeu? Omar, é bem legal te ouvir, porque, assim, eu vou me arriscar aqui a uma analogia. Quando o investidor, ele investe, ele aporta em empresas velho, ele tá apostando, apostar não é o melhor verbo, ele tá acreditando ali numa companhia que já traz muitas evidências de seus resultados, já tem uma parcela ali de mercado e na realidade da economia estabelecida e que pode projetar muito melhor, assim, com muito mais firmeza aquilo que pode entregar. Quando o investidor olha para as empresas growth, as tecnológicas em especial, não há como fugir, minimizar que você está olhando para o futuro e está fazendo uma aposta para o futuro, com base, claro, naquilo que a empresa está entregando, mas sobretudo com aquilo que ela promete entregar. E você está colocando aqui no teu raciocínio os elementos para os quais você olha na hora de entrar numa posição, né, tecnológica. Quais são os elementos que você olha para sair dessa posição? Qual tipo de sinal, de fumaça você identifica no ar e fala, opa, pera lá, não é hora mais de estar comprado, dessa aqui eu vou partir? Porque é diferente do critério que o investidor tem no caso de empresas velho, né? Queria te ouvir nesse sentido. Legal, Léo. Pô, excelente essa pergunta. Então, assim, eu tenho a característica de sempre pensar mais a longo prazo, né? Então, assim, o meu primeiro investimento foi até um 5 Rules lá, que é aquela série do TC que eu falo sobre isso. Meu primeiro investimento com 23 anos foi montar minha própria empresa de tecnologia, a Tex. E quando você monta uma empresa do zero, você fica sem ver dinheiro, sem ver resultado por muitos anos e a empresa no início não tem nenhuma liquidez. Ou seja, não tem uma bolsa que você vai lá e vende a sua empresa. Depois, talvez de 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, vem alguém querendo comprar a sua empresa, né? Mas não é igual a bolsa que você tem aquela liquidez imediata e você vende a hora que você quiser. Então, assim, a partir do momento que eu entrei no TC, né, que também foi uma empresa que eu investi lá no comecinho, quando era um grupo de WhatsApp, eu comecei a estudar e a aprender, e óbvio, com os nossos sócios, nossos contribuidores, bem mais sobre o mercado financeiro. Então, o que eu faço eu combino essa visão que eu tenho de tecnologia, de longo prazo, e dessas tendências mais de longo prazo, e eu tento combinar isso, ainda que menos, eu não sou trader. Mas, por exemplo, vou te dar um exemplo. A Amazon, eu postei até lá no Trade Ideas, a Amazon soltou um resultado que deu uma decepcionada no mercado. E aí começaram a bater um pouquinho ali no Mercado Livre. Só que, pô, todo lugar que eu ando, eu tô vendo alguém falando, eu comprei não sei o que no Mercado Livre, minha mãe, que tem 72 anos, Mercado Livre, meus amigos, minhas amigas, todo mundo no Mercado Livre, um caminhão do Mercado Livre a cada esquina. E aí eu parei para pensar, eu falei, cara, eu tô achando que vai vir porrada esse resultado. Agora, bom, deixa eu tentar fundamentar, né? Então, o resultado do Mercado Livre, a pandemia chegou mais tarde no Brasil, na América Latina, do que nos Estados Unidos, e a vacina chegou antes lá. Então eu pensei, mesmo se esse movimento, mesmo se nessa saturação ali da curva que aconteceu na Amazon aconteça no Mercado Livre, ela vai chegar com 3 meses de atraso, no próximo quarto. Então, o que eu fiz? Eu já tinha uma posição em Mercado Livre razoável, e aí eu falei, eu vou aumentar para o resultado, né? E aí eu fui lá, aumentei para o resultado mais do que eu ficaria comprado normalmente, e aí eu peguei essa porrada também do resultado. Poderia ter dado errado, obviamente. Então, eu tenho as empresas que eu mais gosto, que eu mais acredito para o médio e para o longo prazo, mas isso não quer dizer que eu não vou ajustando a posição. Claro. Até porque eu também invisto em Brasil. Então, de repente o dólar subiu muito e o Mercado Livre, exemplo, como eu fiz hoje, eu zerei. Né? Então, assim, o Mercado Livre é uma empresa espetacular, que eu sou muito fã. Eu acho a execução dos caras incrível. Quem já comprou lá
Olha isso também, não olha o ticker só, MELI34, né, o MELI. Não olha só ali o relatório, ou o trade idea, ou a opinião de alguém. Quando você comprar numa loja e na outra, olha e pensa o que você achou. Pô, você compra lá, pum, funciona, dá certo. No outro dia está na sua porta. Nem em todas as lojas a experiência é assim. Aliás, na maioria das lojas não é assim. Então você, mesmo se você não for especialista em tecnologia, você usa tecnologia todos os dias. Quem são as empresas que você acha os caras muito bons? Você vê que o A é melhor que o B. Isso é uma observação que também te permite investir. Agora, claro, se você combinar isso, a dimensões de análise fundamentalista, olhar um pouco ali como é que está o histórico do preço da ação, como é que está o mercado, como é que está a curva de juros. Só que esse conhecimento você vai obtendo com o tempo, entendeu? Até pouco tempo atrás me falavam de curva de juros. Pô, olha quanto tá o yield dos títulos americanos. Pô, não tinha ideia, mas eu acho que essa é a melhor linha da história da Apple, os melhores produtos, eu acho que os caras vão vender pra caramba. E esse tipo de pensamento de observação, desde que você tenha algum conhecimento sobre essa área, que você seja um consumidor extremamente satisfeito, que você veja outros consumidores satisfeitos, ele funciona, entendeu? Então, assim, o que eu vou fazendo? Eu vou tentar comprar em períodos, né, que tem um estresse de mercado, nem sempre eu faço isso, nem sempre. Todo mundo gostaria de fazer isso. E conforme essas posições vão andando, eu vou trimando, eu vou vendendo um pouquinho delas. Ou então eu tô lá, sei lá, em Mercado Livre, eu tô com 20 e poucos % de lucro num dia que a Bovespa, que o Ibov bateu 121 mil pontos. Opa, acho que eu vou pegar esse dinheiro aqui, vender, o dólar também subiu, eu vou ver o que tem de oportunidade aqui no Brasil. E é óbvio que esse timing nem sempre funciona com essa perfeição que funcionou hoje, por exemplo. Mas muitas vezes funciona, entendeu? E o mercado americano, ele tem as suas idiosincrasias, suas características, mas é um pouco menos dessa loucura política diária claro, que é no Brasil. Não, então, isso me ajuda a investir mais pensamento de longo prazo, mas conforme essas posições vão andando. E outra coisa que eu faço muito também, eu vendi Mercado Livre, não acredito mais no Mercado Livre, não acredito pra caramba. De repente, no próximo quarto, eu não acho isso, tá? Acho que eles vão continuar surpreendendo. Mas, de repente, eles reportam mal, tá 77, cai lá para 66. Estou falando do valor da BDR em reais. Eu volto de novo. Então, tem várias ações, tipo Apple, TSMC, Tesla, que eu saí e entrei várias vezes. Então, assim, você não precisa ter, só porque eu penso longo prazo, eu não posso vender nunca, eu vou olhar daqui 5 anos. É uma técnica que eu acho que normalmente funciona, mas não é a minha, entendeu? Sem dúvida. Não, e você tocou em várias coisas muito legais aí no teu raciocínio. Essa questão de monitorar de perto a posição, realizar ajustes, se os fundamentos estiverem mantidos, aproveitar momentos de estresse, mas acima de tudo, deixou muito claro que não é que seja mais fácil investir em velho, mas me parece mais desafiador investir em tech, né, em setor de tecnologia. Não à toa, o prêmio, o retorno também tende a ser maior, porque o risco costuma ser maior também, já que você está olhando muito para o futuro e está trabalhando ali com alguns múltiplos que podem estar descolados da realidade, daí essa necessidade de estudar, de entender modelo de negócio e de acompanhar de perto. O nosso tempo está se esgotando, eu vou pedir pro... Pode falar, Omar, você vai complementar? Ô, Léo, só vou arriscar falar um negócio meio maluco aqui, mas queria até saber a opinião do Carlos. Boa. Mas assim, tem um texto lá do Mark Anderson, né, o fundador da Netscape, que chama, sempre cita esse texto, porque o software está engolindo o mundo. Né? E todas as empresas, todas, vão ser empresas de tecnologia. A maioria já é, e todas vão ser nos próximos anos. Então, essa distinção que existe hoje, meio entre a value e growth, assim, se você olhar a Apple, ela tem várias características, né, de uma empresa de value. Né? Tanto que lá atrás, o Berkshire, do Hathaway, do Warren Buffett, e os caras que nunca investiram em tech e tal, agora investem, mas nunca investiram, entraram na Apple. Porque a Apple meio que cruzou essa fronteira de ser um negócio só growth, de futuro, e virou uma marca de bens de consumo, ainda que eletrônicos. Então, se a gente olhar tecnologia e growth como um extraterrestre, aí sim a gente vai ser extinto, entendeu? A gente tem que olhar essas empresas, na minha opinião, como as melhores empresas do mundo. Isso quer dizer que só dá para ganhar dinheiro nelas? Não.
Mas isso quer dizer que o framework da análise fundamentalista, que é excelente, que sobreviveu e vai sobreviver por muito tempo, ele é impreciso. Ele não é que ele é impreciso, perdão. Ele não é o ideal para você analisar uma empresa que não é o caso da Apple. Estou falando de Tesla, estou falando de, sei lá, Airbnb, de Uber. Empresas que estão lá expandindo violentamente para mais países, colocando mais gente para dentro e não estão querendo ter lucro. Né? Não é que não dá, o unit economics do negócio funciona, mas elas não querem ganhar dinheiro agora, elas querem dominar o mercado literalmente. A Amazon ficou 10, 15, 20 anos sem dar lucro. E todo mundo falava que nunca ia dar. Tesla, mesma coisa, nunca ia dar. E de repente todos esses caras que nunca iam dar lucro estão dando. E essa é exatamente a técnica o hack do Silicon Valley. Né? Então pega o Nubank. Deve dar prejuízo pesado. Mas não é que dá prejuízo porque o negócio é ruim, como muita gente fala e acha. Isso é completamente errado e míope. É por isso que tanta gente deixa de ganhar dinheiro investindo em boas empresas. Quanto que é quando eu investi no TC, tá? Faturava 0 e tinha lucro 0. Qual o múltiplo? Mesmo se eu investir, vamos dizer que eu investi R$10, qual o múltiplo que eu paguei? E aqui você está se referindo. É infinito. Concorda? Claro. Então, quem entraria numa empresa com múltiplo infinito? Todo mundo que investe numa empresa abre sua própria empresa, qualquer empreendedor, qualquer empresário, ou qualquer investidor, early stage ou angel investor. E muitas vezes são os melhores investimentos, pode ir a 0 também. Então, quando você olha lá Tesla, PI de 600, o cara solta um resultado, caiu para 300. Aí você fala, mas 300 ainda é loucura. Tá bom, mas aí daqui a um ano vai ser 150. Aí daqui a um ano vai ser 75. Aí, tá entendendo? Claro. Então, o crescimento é tão grande e o lucro é propositalmente mantido tão baixo, no limite do que a empresa pode ali, mas não é porque o unit economics não funciona. A hora que estabiliza, a hora que tem as fábricas 10, 20, 30... Olha quantas fábricas tem a Chevrolet, a GM, a Toyota, a Volkswagen. Olha quantas tem a Tesla. A Tesla tem 2 operacionais. Imagina quando eles tiverem 20. Imagina quando eles tiverem 100. Entendeu? Então, não olha só essa tabelinha de price. Cara, você vai deixar de investir nas melhores empresas do mundo. Aí vai ser tarde. Mar, vamos lá que eu quero ouvir o Carlos. Já ficou claro que nós vamos ter que estender esse bloco. A conversa está muito boa aqui. Carlão, traz seu comentário aí. Quero que vocês tabelem, porque o Mar trouxe vários pontos muito legais, né? Não, e assim, eu vou complementar, porque o que eu acredito aqui, Omar, eu vou muito na sua linha, é que a gente tem uma concepção errada da análise fundamentalista e da questão de múltiplos. Eu vou explicar por quê. Assim, primeiro, o que é análise fundamentalista? Eu acho que o primeiro passo, e você comentou muito bem aqui, a questão... Eu digo que o trabalho é muito mais de economia real do que de mercado financeiro, né? Você entender até onde a empresa pode chegar, acompanhar, ver as pessoas, porque é isso que cria valor no longo prazo. Então, isso, para mim, é a análise dos fundamentos de uma empresa, né? E quando a gente vai, então, para a parte de múltiplos também, aí é aquela máxima que, assim, o número sozinho não vale nada. E isso funciona muito, e principalmente quando a gente olha para empresas de tecnologia, né? Porque o que está embutido num múltiplo? O múltiplo, ele considera o lucro que a empresa gera, né? A distribuição de retorno para o acionista, então via dividendos ou via recompra de ações, o crescimento da empresa, o tempo em que a empresa vai conseguir manter esse crescimento e a taxa de desconto. Então, duas empresas com o mesmo múltiplo, não necessariamente elas estão baratas ou caras, né? Porque tudo depende justamente desse crescimento e assim em diante. Isso é uma abordagem que eu uso muito. Então, assim, empresa que está cara é uma empresa que está negociando acima do múltiplo justo dela. Se a gente está falando de uma empresa de tecnologia, por exemplo, uma empresa que cresce, vou pegar aqui um exemplo, uma empresa que cresce 50% ao ano pelos próximos aí, 15, 20 anos. Claro que eu peguei um número meio esdrúxulo aqui, tá? Eu vou abaixar um pouquinho. Então, uma empresa que cresce 20% ao ano, ali, um CAGR de 20% ao ano para os próximos aí, 15 a 20 anos. É um caso, por exemplo, de Amazon, um caso de Facebook. Pô, essa empresa ela pode negociar num múltiplo hoje na casa de 100 vezes o lucro, e esse múltiplo vai continuar esticado por muito tempo e tem que continuar esticado porque o crescimento está lá. Então, eu acho que o seu comentário aqui sobre não olhar os múltiplos sozinhos, senão você vai perder oportunidades nessas empresas de tecnologia, faz total sentido. Você tem que realmente determinar qual que é o múltiplo justo para essa empresa, que é diferente
do que vai ser, por exemplo, para um Banco do Brasil, que é uma empresa que cresce pouco ou quase nada. Eu acho que o Carlos, assim, complementou bem o que eu falei, porque o que eu falei, obviamente, pode ser mal compreendido, e acho que ele me ajudou a não ser mal compreendido, que é o seguinte, eu não estou falando que múltiplos, né, não são uma referência importante, é um dos instrumentos ali no seu painel. O que eu estou falando é que como o Carlos falou, eu acho que falou até melhor, eles não contam toda a história. Então, o que eu vejo no Twitter, o que eu vejo nas redes sociais? Eu vejo as pessoas falando, meu Deus, que absurdo, Tesla, 600 vezes PI. Pô, realmente 600 vezes PI é alto? Calma aí, deixa eu entender melhor. Por que tem milhões de caras investindo numa empresa com um PI desse? Ou o mundo, virou todo mundo maluco, né? É o alienista, né? Não é o alienista... Léo, você que é cultura, ou tá todo mundo louco, ou eu que tô maluco, né? Então, assim, vamos dar uma olhada, porque tem alguma coisa aí que não dá para enxergar nesse instrumento, que esse instrumento distorceu. Quando o piloto do avião vê um instrumento lá meio maluco, ele tem que tomar uma decisão. Opa, peraí, eu tô voando aqui, tá falando que, não sei, que eu tô a 200 km por hora, mas claramente eu não tô. Então, esse instrumento deve estar com alguma falha. Então, assim, não é para não olhar múltiplo, não é para não considerar múltiplo, mas é que lembrar que isso não é. Se fosse assim, era muito fácil, né? Alguém criava um sistema que quando a empresa está com múltiplo tal, você vai lá e compra. E não é assim. É uma dimensão, e é uma dimensão que comumente vai ser distorcida em empresas que seguem esse hack, esse mindset, essa filosofia do Vale do Silício de disruptar os mercados tradicionais. O Nubank, ele vai brigar contra os caras que mais têm lucro no Brasil, os bancos. Sabe o que ele faz? Em vez dele pegar todo aquele dinheiro de lucro, porque ele não ganharia nenhum cliente, ele pega vou dizer, o mesmo dinheiro, não, parecido com o que um banco tradicional receberia de dinheiro dos clientes, e ele literalmente dá esse dinheiro para os clientes através de descontos, faturas, benefícios e, óbvio, economias de escala, ou por não ter agência, outras coisas. Mas tá entendendo? Agora, quando esse cara cresce e vira dominante, aí o mundo se abre para ele. E aí ele tende a ir para armar. Imagina, se o Nubank tivesse todos os produtos do Itaú, e a mesma quantidade de clientes do Itaú, e 0 agências, quem daria mais lucro? Provavelmente o Nubank, né? Lá no longo prazo. Né? Então, assim, é isso que acontece, né, com a Amazon. A Amazon, né, tem lucros bem maiores do que os de um varejista tradicional, e como eles combinaram o negócio com tecnologia, tipo a Amazon Web Services e várias outras, anúncios, viram uma empresa depois, né, de mídia, de tecnologia, de várias outras coisas. Então, assim, mas olha quem é o cara. Deixa eu ver quem é esse Jeff Bezos, deixa eu ver quem é esse Elon Musk, deixa eu ver quem são os fundadores do Airbnb, deixa eu ver quem é esse cara que tá tocando, sei lá, Melius, entendeu? E se você confiar naquela história, se você olhar para trás e ver que a história que o cara vem contando, ele vem entregando, né? E se você... fica mais fácil de você dar um voto de confiança para esse cara. E todo mundo sempre vai te falar, não, isso é arriscado, isso é perigoso. E eu não estou falando que não pode ser, mas tem uns caras muito gênios e muito lunáticos, tipo o Elon Musk, o cara fica posando, mandando foguete volta, faz balé, planta uma bananeira. Aí os caras falam, não, esse cara é louco porque ele posta um tweet estranho, eu não ponho dinheiro nessa empresa. Toma o meu dinheiro, por favor, faz o que você quiser, me devolve um dia. Omar Ajami, empreendedor, empresário, investidor, bom repórter de rádio, um exemplo de iluminação aqui e cenário também, participando dos 10 minutos. Não, tá no caminho. Omar, a gente chega lá. Cara, parabéns, acho que você contribuiu demais aqui, a troca com o Carlos foi super rica. E eu fico muito feliz quando eu sou só um mediador, assim, um facilitador para esse nível de conversa ser atingido. Cara, já fica o convite para você voltar aqui pro nosso programa numa próxima. Abração para você, tamo junto. Quando vocês quiserem. Valeu, Léo. Valeu, Carlos. Prazer falar com você também.
Abração, vamos ter rádio. Beijo a todo mundo. Tchau. Valeu, Omar, foi um prazer falar contigo e já fica o convite aqui para uma próxima participação. Ei, Boa, galera. vamos falar. Abração, Carlos. Valeu, Léo. Valeu. Beijo. Valeu, Omar. Pô, que demais, hein, Carlos? Nossa. Esse é um problema bom, né? Porque você que tá aí do outro lado, é claro, o programa ele tem um roteirinho, ele tem ali um planejamento e tal. A gente estimava falar hoje de Banco do Brasil, com um aprofundamento. Aí você recebe um entrevistado como o Omar Ajami, e aí a troca vai ficando num nível, bicho, tão legal. E aí, pô, ganha você do outro lado aí, né? Então vamos ver o que a gente faz aqui no break pra levar pra você pelo menos um aperitivo da tese do Banco do Brasil, mas por certo, ganhamos todos. Belíssima participação do Omar Ajami, troca de alto nível aqui. Depois do intervalo, tem uma das mais tradicionais instituições financeiras do país e o racional por trás da alocação nos recursos que o Carlos Castrucci promove dentro do Banco do Brasil. É daqui a pouquinho, não saia daí. Os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Os 10 mil deles. Yes! Estamos de volta com os 10 mil deles e vamos falar de Banco do Brasil. Num primeiro momento aqui que a gente tinha planejado, a gente falaria sobre a importância de um investidor considerar o setor bancário como uma das suas posições na carteira. Esse conteúdo não vai se perder. No próximo episódio, possivelmente, a gente vai abordar o setor como um todo e tensioná-lo com a macroeconomia para você que de repente não cogita tanto o setor bancário, repensar, porque o Carlos entende que é um setor importante para a composição da carteira, tende a dar uma quebra interessante. Mas agora a gente vai especificamente para o Banco do Brasil para a gente entregar o que a gente prometeu entre os nossos destaques. E aí a gente vai se ater à questão micro do Banco do Brasil, ou seja, questões específicas que justifiquem ter Banco do Brasil na carteira, na opinião do Carlos. Não é uma recomendação de investimento, mas o compartilhamento do racional por trás dessa alocação. Então, de saída, Carlos, quantos por cento da nossa carteira hoje estão em Banco do Brasil? 12% da carteira, Léo, é a Caramba. nossa maior posição junto com Via Varejo. Via, né? Que também está em 12%. Isso, são iguais. Então, quer dizer, se fosse uma pizza, os dois maiores pedaços, pensa aí no sabor que você mais gosta, aquela portuguesa, frango com catupiry, fica a gosto do freguês. Mas os maiores pedaços seriam Via, setor de varejo, e Banco do Brasil, setor bancário. Por que você entende que é importante ter posição no Banco do Brasil, Carlos? Perfeito. Eu não vou entrar na questão ainda do porquê ter banco, né? Porque, na verdade, assim, eu acho que aí vai muito de opção, né? Então, a pessoa poderia escolher, assim, eu acho que é importante você ter bancão na carteira, né? Então, hoje, no cenário atual, se você está pensando em diversificação de risco. E aí tem gente que vai preferir Itaú, gente vai preferir Bradesco. Eu prefiro o Banco do Brasil, então a gente só tem o Banco do Brasil hoje. E por quê? Porque, na minha opinião, ele está excessivamente barato, assim. Então, fora a parte de diversificação de risco, é um papel que está muito barato e eu vou explicar por que aqui conforme eu for seguindo o meu raciocínio. Acho que é importante destacar que, assim, é claro que ele é mais barato do que os outros bancos porque ele tem a questão do risco político, né? Na verdade, eu vejo o risco político no Banco do Brasil muito mais como volatilidade, então por conta, a gente vai ter eleição no ano que vem, então a gente deve ter volatilidade nos preços porque você aumenta o prêmio de risco exigido pelos investidores, do que como uma interferência nos fundamentos e na capacidade de geração de lucro da empresa. Mas, de qualquer forma, você tem aí uma possibilidade de impacto no preço relevante ano que vem, então isso tem que estar na sua cabeça e por isso o Banco do Brasil acaba ficando um pouco mais barato. É uma empresa que, por se tratar de uma empresa que tem dois objetivos, né? Um objetivo é gerar lucro e o outro objetivo é, de certa forma, social, né? O Banco do Brasil é uma empresa estatal de economia mista. É uma empresa que tem spreads menores de crédito, né? E isso a empresa vai manter quando comparado com os pares privados. E também tem menor eficiência operacional, né? Isso dá para melhorar sim, tá? Só a questão dos spreads que não daria. E por conta disso tudo é um banco que tem um retorno médio sobre o patrimônio líquido na casa de 15% ao ano, contra uma média de 20% ao ano dos outros três grandes bancos privados. A gente está falando de Itaú, Santander e Bradesco. Em contrapartida, é um banco que tem uma carteira de crédito menos volátil do que as outras e é, de certa forma, com menos risco do que as outras. Por que menos volátil? Porque a carteira deles tem muita exposição ao agro, tá? Então, é uma carteira que tem menos exposição à pessoa física, a empresas pequenas e médias e mais exposição ao agronegócio, créditos estruturados. Então, é uma empresa que tem uma carteira gorda com spread menor e menos volatilidade, entendeu? E é um crédito que está sempre lá, sempre tem a demanda e ele sempre está lá, né? Diferente
depende menos de condições econômicas do que o crédito das grandes instituições financeiras. Surfa numa vocação brasileira que é a de agronegócio, de commodities, né? Isso, perfeito. É uma empresa, como eu citei, já que tem um índice de eficiência menor, e o índice de eficiência, ele é as despesas gerais e administrativas da empresa sobre o faturamento, né? Então, ela tem esse índice menor porque ela tem uma despesa com pessoal gorda, né? Se eu entendi bem, então quer dizer, quanto maior a receita e quanto menor a despesa, mais eficiente é o meu sistema, Isso. né? E o Banco do Brasil ele tem muito menos eficiência do que os bancos privados. Você pega, por exemplo, o Bradesco, esse índice roda na casa de 46% a 48%, enquanto o Banco do Brasil está na casa de 35%. Então você vê que tem ali uma diferença de eficiência grande que impacta o lucro no final das contas, né? Mas aí, pelo ponto positivo, é que assim, a questão dessa eficiência, né? Essa eficiência é folha de funcionários gorda, né? Excesso de agências e assim em diante. Isso é algo que o Banco do Brasil tem espaço para melhorar e tem melhorado com a gestão atual, né? Então a empresa tem se tornado mais eficiente e isso gera, no final das contas, mais margem de lucro para a empresa, né? Que acaba gerando maior rentabilidade para o patrimônio da empresa. Então, se você for pegar dentre os bancos, no final das contas, o Banco do Brasil, mesmo crescendo menos o seu faturamento, a sua carteira de crédito, é o banco que tem ali mais possibilidade de gerar crescimento de lucro, porque ele ganha eficiência, então ele ganha margem no final das contas, enquanto os outros bancos não tem muito de onde tirar a margem. E aí, então, vindo para o desfecho aqui, baseado nas minhas perspectivas de crescimento de lucro para o Banco do Brasil, distribuição de dividendo e assim em diante, esse banco deveria negociar nos próximos anos ali na casa de 8 vezes lucro, tá? No múltiplo, de 8 vezes lucro. E se você pega o preço por lucro de Banco do Brasil pro lucro de 2021, que assim, se você pegar o topo do guidance, que é algo provável, que é na casa de 20 bilhões, o banco está negociando a 4,5 vezes lucro. E hoje está negociando a um preço por valor patrimonial de 0,66 vezes. Então, se você faz um ajuste aqui, o retorno sobre o patrimônio investido pelo acionista que compra Banco do Brasil na Bolsa hoje está na casa de 22,5% ao ano, contra uma taxa Selic aí de 5,5%. Então você tem aí um diferencial de 15%. E se você pegar que o banco distribui entre 40% e 50% de lucro, nesse preço atual você vai ter ali um retorno de dividendos na casa de 9% a 10% esse ano. Então, assim, é um banco que realmente está muito barato, a gente sabe dos riscos políticos, mas por conta disso, eu acredito que vale a pena correr esse risco, porque o banco está muito barato e o banco está aí quase centenário, né? Se já não for centenário. Então, é um banco que, apesar dos pesares, né? Apesar dos Risco governos Brasil, que vão né? e assim em diante, é um banco que se sustenta, que entrega lucro e que tá com um excesso de pessimismo ali na precificação. Ele, Perfeito. Você até comentou comigo que um dos riscos mais fortes que você vê gira em torno do aumento da concorrência, de haver um certo escanteamento assim, do Banco do Brasil conforme os anos passem, mas é um risco encarável diante desses múltiplos muito atraentes aí dentro do cenário que você montou. Ô Carlos, pra gente fechar, já estamos aí com um minutinho para acabar, só explica rapidamente pra galera que não tá acostumada com múltiplo, né? O que é essa coisa de negociar 4 vezes o lucro? O que isso significa na prática? Nossa, esse daqui, como esse múltiplo tá muito baixo, isso aqui tá uma loucura, né? Se a empresa está negociando a 4,5 vezes o seu lucro de hoje, se o lucro não crescer mais, significa que em 4,5 anos, então 4 anos e 6 meses, você recupera o seu investimento em lucros. Como a empresa paga 50% de dividendos, os outros 50% são reinvestidos na empresa, então significa que em 9 anos, o que você investiu em Banco do Brasil hoje, você recebeu de dividendos, entendeu? Se não crescer o lucro, tá? Quer dizer, no pior cenário possível, sem qualquer crescimento estimado, vamos colocar um número aqui para fechar. Eu coloquei 10 mil reais no Banco do Brasil. Passaram 4 anos e meio. O que eu recolho? Não, passados 4 anos e meio, você vai ter ganhado em dividendos 5 mil. Tá. E provavelmente o Banco do Brasil, se não crescer lucro e estiver negociando nesse mesmo múltiplo, vai estar a 10 mil. Vai estar os 10 mil lá. Então você tem os 10 mil mais o dividendo que equivaleria a 5 mil. São 15 no total, se você for lá e pegar. Mas agora, 9 anos. Então, mas só um detalhe, como a empresa reinvestiu 50% do seu lucro a um retorno médio de 15% ao ano, ela cresceu o seu lucro, teoricamente, 7% ao ano. Então, se você pega ali nesses 4 anos, cresceu aí na casa de 30% o lucro, negociando a 4,5 vezes lucro,
você estaria com o Banco do Brasil valendo 13 mil mais 5 mil na mão. Então 18 mil em 4 anos e meio. E aí, se você coloca 9 anos, né, que é o dobro disso... Aí você recebeu os 10 mil em dividendo e aí o banco vai estar negociando aí quase 20 mil reais. 10 mil em dividendo, mais o que você deixou lá como papel, que já não tá valendo mais os 10 mil originais, valendo uns 20 e tanto. Então, quer dizer, são múltiplos muito, muito, muito atraentes. Carlos Castrucci, muito obrigado, meu irmão. Um grande abraço pra você, valeu por tudo. Semana que vem, ajo que ajar, estaremos de volta aqui com mais um episódio dos 10 mil deles. Valeu! Valeu, obrigado por todos que acompanharam esse episódio. Semana que vem estamos juntos aí. Espero que com uma alta. Depois de uma queda grande dessa vai vir alta assim. Tô confiante. Boa. Isso. Um abraço. Valeu, Carlão. Um abraço. Obrigado à nossa audiência. Valeu pelas participações. Hoje mal deu tempo aqui de eu contemplar algumas das mensagens. Um forte abraço a todos. Boa semana. Sexta já tá chegando. E para você que nos ouve em qualquer momento através da plataforma de podcasts, não sei o dia da semana em que você está, mas que seja um dia maravilhoso. Tchau a todos. Um abraço. Até mais. Hoje rendeu, hein? Semana que vem tem mais, os 10 mil deles. Disclaimer. As opiniões dadas pelo gestor de recursos Carlos Castrucci sobre empresas de capital aberto e demais ativos financeiros investidos por ele podem configurar conflito de interesse com você, ouvinte. Deste modo, reflita sobre a precisão e a validade dessas opiniões a partir dos seus próprios critérios. Além disso, qualquer comentário sobre investimentos reflete única e exclusivamente a opinião do Carlos. Não se trata de qualquer recomendação de investimento. Ressaltamos ainda que a participação dele não tem como objetivo a venda dos serviços da Roa Asset Management, empresa da qual é sócio e por onde realiza os investimentos dos 10 mil reais iniciais do projeto. O investimento destes recursos vem sendo realizado pelo Carlos da mesma forma como são investidos os recursos dos clientes da Roa. O projeto Os 10 mil deles persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos antes de executá-las para os próprios clientes.